Agora no Repórter MT eu entrevisto Gisela Simona, ela que é secretária adjunta do Consumidor. Quando eu penso em Gisela, eu sempre penso no Procon. Já assisti várias vezes em palestras, a gente tem uma dúvida, recorre a Gisela, que ela certamente tem a resposta pra gente. Claro, sempre baseada na legislação. E nesta época do ano, Gisela, época de carnaval, e também temos a Semana Santa que se aproxima, as pessoas viajam muito. Eu vi uma pesquisa que neste período de carnaval, 6 entre 10 brasileiros vão curtir o carnaval. E a maioria viajando, saindo, né, do lugar onde reside para um outro lugar, esse espaço da folia, da festa. E também, com a diversão, algumas vezes acontecem os problemas. E muitas vezes esses problemas é porque a gente não tem a informação, o domínio da legislação, o que a legislação nos ampara. Na verdade a gente tem aí a questão do domínio da legislação, mas principalmente da informação das regras contratuais. Né? O transporte aéreo, por exemplo, que é algo que deixa muitas pessoas descontentes com essas regras, né? Quando você sempre compra uma passagem promocional, que é muito comum nessas épocas, porque se fazem pacotes especiais, são ali passagens, por exemplo, que caso você não consiga embarcar, se você tiver que atrasar por aquele voo ou desistir, o valor que você recebe de volta é muito pequeno. Né? Então, assim, é sempre importante você, embora não seja um hábito do consumidor brasileiro, de ler contrato, é sempre importante você saber as regras desse contrato, porque na passagem aérea você não pode substituir a pessoa que vai viajar. Se você vai desistir por força de uma resolução da ANAC, você tem 24 horas para poder desistir se o nome saiu errado, né? Então, se o seu documento, por exemplo, até está com o nome de casado e na verdade você faz com o nome de solteiro, isso dá um problema na hora do embarque. Então são situações aparentemente muito simples de se resolver, mas que no transporte aéreo o consumidor tem muita dor de cabeça. A impressão que eu tenho que no espaço aéreo, né, quando a gente pensa nesse segmento, as empresas aéreas elas têm muito mais força do que o consumidor. Sim. O consumidor vai estar sempre perdendo. Não é uma impressão, é a realidade, infelizmente. Né? A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, em todos os debates que se tem nacionais, ela acaba sempre puxando para o lado do fornecedor. Isso é algo que tem que mudar nas agências reguladoras. Né? E uma dica que a gente deixa aqui para o consumidor que vai viajar nesse carnaval, na Semana Santa, é com relação às bagagens. Né? Nós sabemos que hoje as regras mudaram, né? Que você tem aquele limite de levar gratuitamente aquela bagagem de mão, que é no máximo de 10 quilos. Gente, né? é de mão, no máximo 10 quilos, porque muitas vezes a gente também vê o consumidor tentando embarcar com uma bagagem que a gente nitidamente extrapola. E aí o que é importante? Se você sabe que vai extrapolar, é importante você fazer um planejamento disso. Porque se você avisa isso, né, se você paga antecipadamente por mala aí que vai ser despachada, esse valor fica muito mais barato se você fizer com antecedência do que se você fizer na hora do embarque. Então esse planejamento é extremamente importante para você não se aborrecer e para não doer no bolso. Em relação a extravio de bagagem, Gisela, eu percebo que antes as pessoas pegavam a bagagem, ela vinha etiquetada e tinha um profissional na saída que conferia se aquela bagagem condizia com o seu bilhete. Hoje não, as pessoas pegam a bagagem e elas saem tranquilamente, pelo menos os últimos voos que eu fiz em alguns aeroportos está dessa maneira. E aí, de repente, alguém leva a bagagem da outra pessoa, quem responde por isso? É a companhia aérea que responde. Né? Mas assim, a gente sabe que o transtorno para isso se resolver é muito grande, né? Porque seja a pessoa, né? Hoje tem muitas malas iguais, né? E aí aquela velha recomendação de você colocar uma fita que identifique você, né? Uma etiqueta grande na sua mala que tem os seus dados, isso é sempre muito importante para o consumidor, porque vai evitar que aquele até de boa fé que pegou achando que era dele, né? Quanto para você, para evitar o transtorno. Mas numa situação como essa, a orientação você viu que a sua bagagem não chegou, ou se chegou alguém já levou e você ficou sem. Né? Dentro desses espaços que tem aí a esteira, né? Sempre tem um agente da companhia. Então ali mesmo você deve reclamar, vai ser preenchido. Às vezes. Você vai preencher ali
uma ficha desse extravio de bagagem, ou até mesmo se você percebeu que a sua mala veio danificada, porque acontece isso, é mala sem alça, com a alça caindo, rodinha quebrada, arranhada. Então o momento é esse, né? Então essa questão do que é perceptível é importante você fazer ali dentro daquele espaço. Quando você extravia bagagem, e às vezes tem situações aí que você acaba ficando sem nada, né? Você tem algumas companhias aéreas que já negociam com você naquele instante um valor mínimo ali para você minimamente conseguir se manter naquele dia, por exemplo, sem a bagagem. Porque até que eles fazem, né, o rastreio aí para saber se a sua bagagem foi para um outro destino, se foi algum outro passageiro que levou enganado, isso tem um tempo e dependendo da sua viagem, a sua viagem toda, né? Então isso é algo que também tem que ser negociado ali no balcão da companhia aérea. E nesses períodos intensos de viagem, overbooking? Isso é uma prática abusiva, né, que é o fato de você vender mais poltronas do que na verdade se tem, né, dentro de uma aeronave, e aí você surge o direito para o consumidor, né, a partir daí de 2 horas de atraso você já passa a ter direitos, né, direitos a você ter, poder fazer um contato, um telefonema por conta deles, né, ter uma internet gratuita para você se comunicar, né, e a partir de 4 horas, na verdade já surge o direito de você ser aí remanejado até para uma outra companhia aérea para você fazer chegar ao seu destino. O que é importante nesse momento? Documentar tudo, né? Você aí, desde uma água que você compra, seja no transporte aéreo aí no que se refere à questão do aeroporto, seja no transporte terrestre nas rodoviárias, tudo que você consome, né? Se a companhia aérea não ofereceu para você, pegue nota de tudo. Né, se você, eventualmente, as despesas que você tiver é importante e se tiver como documentar por escrito, né, você sabendo que tem outros voos saindo para o seu destino, né, isso é importante você documentar, porque isso vai te ajudar, seja a resolver mais rápido ou numa situação de não resolução por parte da companhia, de você ser indenizado posteriormente. Nós falamos muito em viagens aéreas, o tempo, a gente acompanha, né, os noticiários, as brigas que acontecem nos aeroportos, as pessoas extremamente estressadas, mas também a viagem terrestre, o transporte terrestre tem ocasionado, tem provocado muitas dores de cabeça para o consumidor. Tem, principalmente porque ali né, você acaba às vezes até falando, parece que é terra de ninguém, né? Terra de ninguém, ninguém segue regra, né? Tudo meio que nos costumes ainda. Então essa é uma situação que se encontra mais grave. Agora, o consumidor tem direito, tanto quanto no transporte aéreo, de exigir horário, de exigir que o ônibus ofertado, a qualidade do ônibus ofertado seja aquela que foi oferecida. Então, Gisela, o ônibus atrasou. Atrasou. Em quanto tempo? Assim, atrasou 1 hora, ok ou não? A partir de que horas já o consumidor já tem que pode buscar esses direitos, esse reembolso? Então, na verdade, você tem a regra aí, na verdade, no transporte terrestre, todo e qualquer atraso, né? Você tendo ele, é importante já você aí começar a se cercar de regras, né? De direitos, na verdade, fazendo a documentação. Nas rodoviárias, você deve ter obrigatoriamente funcionando o posto da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ou ainda a questão da AGER, no caso de Mato Grosso, que é o órgão regulador do transporte terrestre. Né? Então ali você tem um documento que você pode narrar essa questão do atraso, né? Também você aí, na verdade, tendo custo extra com alimentação, com uma necessidade de você ter aí uma situação de comodidade melhor dentro de uma rodoviária, tudo isso tem que ser documentado. Para a empresa, né, depois ressarcir. Né? E no transporte terrestre, o que é importante o consumidor saber? Até 3 horas antes do embarque, você pode aí desistir de fazer a sua viagem sem qualquer aí, custo da sua passagem, né? Porque o bilhete terrestre ele tem 1 ano de validade, então você indo lá e desmarcando, você aí tem todo o direito de, até 1 ano posterior àquela data, de remarcar, né, o seu destino. Então é algo que facilita já um pouco em relação ao transporte aéreo, regra que você lá não vê. E estou na estrada, o ônibus quebrou. A empresa imediatamente deve mandar um outro carro.
deve mandar, né? Você tem aí tolerância de até 3 horas para poder, na verdade, ter esse novo ônibus aí que venha para fazer esse transporte, e numa impossibilidade, né, as regras de levar até um lugar que tenha um hotel, que tenha um abrigo, a alimentação, tudo isso é responsabilidade da empresa de transporte terrestre. Limite de bagagem em ônibus. Já vi gente levando até fogão em ônibus. Não pode, né? Também, como no transporte aéreo, não tão rígido, a gente sabe que não é, mas você tem ali a bagagem de mão de 5 quilos, que é até menos que no transporte aéreo, né? E aí a bagagem, você tem, variando aí de uma companhia terrestre para outra, você tem também um pouco variando. A gente confunde com transportadora, pensa que o ônibus é um pouco transportadora. Pensa isso, mas não é. Na verdade, se você quer fazer sua mudança, né, você pode até contratar isso para a parte de cargas, né? Que todo ônibus, geralmente, ele tem a parte de cargas e tem as bagagens dos passageiros. Então, isso é importante, né? Como também a regra dos animais, né? Hoje, nós sabemos que os animais de estimação são praticamente um ente da família aí, né? E aí as pessoas, às vezes, querem, eu vou levar. Você pode levar, mas você tem regras que deve seguir. Então, geralmente, no próprio contrato que você faz, já tem aquelas regras, né? Quer dizer, o gato ou o cão sempre de pequeno porte, né? Levado dentro das bolsas específicas de viagem, né? Em alguns casos, a questão da focinheira, né? Quando, enfim, você ter as regras de alimentação desse animal, né? Principalmente no transporte terrestre, que é um pouco mais longo prazo que você fica ali dentro. Então, tudo isso é importante observar na hora de comprar passagem, já exigir também do fornecedor quais essas regras para você não ter aborrecimentos na hora do embarque. Gisela, relacionada a esses períodos, quais as maiores reclamações dos consumidores na prestação de serviço em relação a transporte aéreo, transporte terrestre, a hotéis, a pacotes? Geralmente é o não cumprimento da oferta, né? O que é o não cumprimento da oferta? Você compra pacote e aí é com uma expectativa X e quando você chega lá não é bem aquilo. Às vezes a foto, e quando a foto mostra ali um verdadeiro paraíso e quando você chega no lugar é um verdadeiro terror. Isso tudo tem que documentar. A questão da qualidade é algo muito que pesa muito, né? Porque é isso, as fotos impressionam, né? E aí quando você chega ao local, você vê que não é bem aquilo. Então é importante aí você ter prints do lugar que você oferecido na hora da compra e lá você fotografar tudo. Pessoas que estão hospedadas lá, pegue nome, pegue um telefone, o endereço dessas pessoas para servirem de testemunhas para você, ainda que não seja da sua cidade, né? Hoje no judiciário existem mecanismos de se ouvir, que é por carta precatória, uma pessoa que é de outra cidade. Então pegue telefone, pegue o endereço, porque são fatos aí que você tem como comprovar, né? Então isso é importante. E também não deixe de documentar a sua agência. O que é importante você saber? A agência, às vezes, ela tenta se eximir da responsabilidade, dizer, não, isso é culpa do transporte terrestre, isso é culpa do hotel, não. Quem vendeu para você, quem muitas vezes ofertou aquele pacote para você foi a própria agência que te convenceu a ir, então ela tem o que na lei chama de responsabilidade solidária. Então é ela que você conhece, é ela que você vai ligar, que você vai passar o e-mail exigindo o cumprimento da oferta, para que ela então, junto com os fornecedores, né, que estão ali envolvidos naquele pacote, possam aí, na verdade, melhorar a qualidade do serviço que está sendo ofertado. E quando você diz qualidade, também nesse período de carnaval, muitas pessoas compram fantasias que são praticamente descartáveis. E aí associar na época de carnaval, vai usar uma vez, mas não pode ser assim também, né? A qualidade de um produto que você adquire, ele tem que existir independente se for uma fantasia para uma determinada noite, por exemplo. Exatamente. Um produto durável, que é o que a gente chama no direito do consumidor, ele tem uma garantia mínima de 90 dias. Né? E 90 dias não necessariamente você vai usar uma única vez. Então, daí, essa necessidade. E as fantasias, né? E eu falo aqui, eu lembro muito das crianças também, porque as crianças são as que mais gostam de se fantasiar nesse período, e aí você tem que ter a etiqueta, inclusive, informando a questão da alérgica, né? O tipo de tecido, né? Se soltam pequenas, aí muitas vezes você tem muitos adereços que são pregados, né? Então, aquilo ali, criança a gente sabe que gosta de puxar, de pôr na boca, então tem que ver se tem peças aí que
podem soltar, tudo isso se refere à saúde e segurança do consumidor, né? Tem que ver aí se é apropriada para a faixa etária da criança. Assim como esses, tem que ter muito cuidado com esses produtos clandestinos, por exemplo, esses sprays, espumas, produtos que muitas vezes não têm o selo de segurança e pode colocar em risco a saúde da criança. Exatamente, né? Então isso tem que ser observado, porque criança é isso, criança põe no olho, põe na boca, então tem que verificar se tem a certificação do Inmetro e se, principalmente, né, se tem, é indicado para a faixa etária, né, de idade aí do seu filho. Para encerrar, Gisela, 3 dicas aí para o consumidor para não entrar em fria nesse carnaval. Então, primeira dica, né? Se você ainda não comprou o seu pacote, ainda vai escolher para onde ir, converse com pessoas que já compraram, né, com essa empresa, porque isso é a melhor recomendação, ainda é o boca a boca, né? Tenha tudo documentado da oferta que foi feita para você, porque isso é uma prevenção de eventuais problemas que você possa ter, né? E documente tudo, né? Não se estresse tanto por conta de problemas de consumo, mas também não deixe de fazer prova de tudo aquilo que contraria o que foi ofertado. Isso é o que você precisa para depois das festas você poder buscar o seu direito. Gisela Simona, minha entrevistada de hoje.